Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus nunca volta vazia. Amém. Quando ela está na forma escrita, é apenas uma coletânea de livros. Mas quando ela é lida, quando ela é estudada, quando ela é transmitida, ela começa a fazer efeito no seu leitor. Ela começa a fazer efeito no estudante da palavra. Passa para o ouvinte. Ela vai arrancando todo o mal por onde ela passa. Ela vai transformando uma vida cheia de falhas, de uma vida infrutífera em uma vida cheia de abundância. Amém? Meus irmãos, acharam? Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu não venha a ser reprovado. Irmãos, essa é a nossa luta diária. Viver o que pregamos, ser confiáveis, lutar contra o pecado a cada minuto. Viver uma vida cristã, sendo que a todo momento o pecado bate a nossa porta. E não é um pecado ruim, não. A maioria das vezes o pecado que bate na nossa porta é um pecado bonito, é um pecado cheiroso, é um pecado rico. Talvez aquele pecado que nós cobiçamos quando nós não éramos crentes. Porque a Bíblia diz que o homem cobiça que lhe faz ser tentado. Então nós somos tentados por aquilo que nós cobiçamos. Por isso nós temos que lutar contra o pecado a cada minuto. Viver uma vida cristã, sendo que a cada momento nós temos que viver em oração. Nós temos que viver na presença de Deus, pois o inimigo usa da sua astúcia em toda força para tentar derrubar. Ele nos oferece os melhores pratos. O inimigo não vem com coisa pouca, não. Ele não vem com bobagem para o nosso lado, não. Ele observa cada crente. Ele sabe a força que o crente tem. Então ele manda coisas fortes para derrubar a nossa vida da presença de Deus. Quanto mais perto nós estivermos da presença de Deus, maior será a tentação que vai aparecer para nós. Porque o inimigo conhece, então ele vai mandar coisa pesada. O próprio apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 15 e versículo 20 a 23, relatou: eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, eu faço justamente aquilo que odeio. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Assim eu sei que o que acontece comigo é isso: quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal. Dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço. Uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova. Ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Existe uma grande diferença entre o que nós sabemos, entre o que nós fazemos, entre o que é certo e o que achamos que é certo. O que é bom e o que é certo, nós sabemos o que é, mas nós resolvemos, por causa do pecado, sempre pelo que é errado. Nós nos perdemos em maus hábitos adquiridos durante a vida e não aprendemos a cultivar bons hábitos. Assim, nós destruímos o nosso corpo físico e nós destruímos a nossa mente. Nós passamos uma vida inteira correndo atrás de uma coisa que, quando ela chega nas nossas mãos, ela não tem mais valor. Nós já lutamos tanto, nós já perdemos saúde, talvez nós perdemos família,
perdemos amigos lutando por uma coisa que não tem valor, porque ela só tinha valor ao nível do nosso coração, ao nível da nossa mente, mas ela não tinha nenhum valor para Deus. Nós aprendemos maus hábitos e não aprendemos a cultivar hábitos melhores. E nós aceitamos Jesus, chegamos dentro da igreja e nós continuamos com alguns dos nossos maus hábitos. E nós desejamos tanto alguma coisa que nem a conversão tira isso do nosso coração. Isso acaba transformando em um pecado oculto, num desejo tão oculto no fundo do nosso coração que talvez nem nós mais percebamos. Principalmente porque na luta para conseguir algumas coisas, nós esquecemos da palavra de Deus. Nós queremos tanto que nós esquecemos de abrir a Bíblia e olhar se é da vontade de Deus aquilo que nós estamos querendo. Os nossos desejos, eles podem nos levar a um lugar maravilhoso, mas também ele pode destruir a nossa vida. E aí, como mudar isso? Nós temos que reaprender a viver, temos que refazer cada momento, temos que aceitar a Jesus, nos arrepender de todos os maus caminhos que andávamos antes da conversão. O problema é que quando nós chegamos, nós levantamos a mão, nós achamos que está tudo resolvido. E não está. Porque nós temos muita coisa guardada. Nós temos muitos pensamentos errados. Nós temos muitas atitudes erradas. Que ao longo da caminhada, nós temos que observar, ler muito a palavra de Deus e descobrir que elas são erradas e tirar elas da nossa vida. Mesmo que isso, de início, nos faça sangrar. Isso significa que quando a gente aceita Jesus, nós voltamos figuradamente para o Jardim do Éden. Por que voltar para o Jardim do Éden? Porque no Jardim do Éden era um lugar onde que a palavra de Deus era ouvida toda a tarde. Onde Adão e Eva ouviam Deus, encontrava com Deus toda a tarde. E ali Deus falava para eles o que era para eles fazer. A vontade de Deus era soberana e reinava. Voltar é reaprender o caminho. Nós não podemos chegar na igreja e continuar dali para frente. Por quê? Quantas coisas erradas nós fazíamos. Só que em determinadas famílias, aquelas coisas erradas eram tidas como certas. E nós aprendemos que aquilo ali era certo. E nós trazemos para a igreja e nós brigamos com o nosso irmão, porque na nossa cabeça aquilo é certo, na cabeça do irmão não é. E aí quando tem uma briga assim, o que resolve? A palavra de Deus. Não é a minha verdade, não é a sua verdade, é a verdade de Deus que vai resolver isso. O nosso caminho certo é Jesus Cristo. E este caminho é o verdadeiro. Pois mesmo ele sendo Deus, ele não ousou pecar e nem realizou nenhum dos seus próprios desejos, somente os desejos de Deus, nosso Pai, que Jesus fez. Por isso a primeira coisa que Jesus nos pede é: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. Isso está escrito no Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículo 23. Ou seja, deixe os seus desejos, renuncie às suas vontades, pois eles são a sua cruz. Eles estão te levando a um caminho de morte. E siga-me. Siga Jesus Cristo, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Luz, quando chegava perto de uma pessoa, na maioria das vezes ele perguntava: o que você deseja? O que você quer que eu te faça? O que queres? Pois ele conhecia bem o coração de cada homem. Ele conhecia bem o coração de cada mulher que ele encontrava no seu caminho.
E ele queria saber se cada homem, se cada mulher se conhecia. Jesus, ele queria penetrar naquele coração, naquelas mentes, para fazer as pessoas pensarem. Porque muitas vezes a gente vive uma religião sem pensar. A gente vai ouvindo e vai levando aquilo para a nossa vida. A gente não para pensar. A gente não para ler se aquilo é verdade ou não. E aí o nosso coração vai ficando cheio de coisa que não é a palavra de Deus. Jesus quer saber se nós temos consciência que estamos caminhando por caminhos errados. Na grande maioria das vezes nós não temos, porque nós vamos ouvindo, nós vamos engolindo tudo sem ir para a Bíblia, sem procurar, sem conversar com os pastores. Eu vi aquilo ali, deve ser verdade, vou viver. A grande maioria das vezes é caminho mau, é destruição que vai nos levar direto para o inferno. Nós estamos tão envolvidos nos nossos próprios desejos, nas nossas próprias vontades, que Satanás chega e ludibria os crentes dentro da igreja, porque o crente não está lendo a Bíblia, porque o crente não está orando, porque o crente não conhece a palavra de Deus. Jesus veio ao mundo para se revelar a nós, como também para revelar todo o mal que existia dentro do coração de todo mundo, todo o mal que existia dentro do coração de toda mulher. Jesus veio ao mundo para se revelar como Deus, como também ele deixou o Espírito Santo para nos convencer do pecado e do juízo final que nos espera. Por isso, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que entregar nossas vidas a Jesus, sem limite, sem fronteira, sem cantinhos escondidos, sem pecados ocultos, e passarmos a nos dedicar a Ele, com leitura da palavra, oração, jejum, obediência à palavra de Deus. Recalibrar nosso coração através da adoração a Deus é a nossa missão principal na vida. Adão e Eva viviam no jardim, junto a Deus, ouvindo a palavra de Deus, obedecendo. Entrou o pecado. Aquele coração e aquela mente foi corrompido. Hoje, nós temos coração e mente corrompida por causa do pecado. Então, nós precisamos recalibrar nosso coração todos os dias. E nós só conseguiremos através da nossa entrega total a Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Salvador. Através da obediência aos princípios de Deus. Porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja e nós olhamos para a Bíblia e falamos assim, esse aqui eu não gosto. Esse eu não vou seguir. Esse aqui eu gosto. Esse versículo é bom. Esse não presta. Então, nosso coração tem que estar todo voltado para a palavra de Deus, como fonte verdadeira, como fonte de energia, de força, como fonte de resolução de todos os nossos problemas. Para isso, nós temos que esmurrar nosso corpo todos os dias, negando todos os nossos desejos pecaminosos, substituindo eles pela completa devoção e obediência a Deus. Para que, depois de ter pregado aos outros, não venhamos a ser reprovados. Vocês imaginam, nós passarmos uma vida inteira pensando que estávamos louvando a Deus, e na hora da morte, não sei quem você é. Aí nós perdemos a chance de viver no mundo, fingimos estar na igreja e não vamos viver em Deus. De início, é muito difícil, pois a maioria das pessoas que chegam, elas não têm o hábito nem de ler, não dirá de ler a Bíblia. Então nós temos que aprender, nós temos que forçar a nossa mente. Todo dia nós lemos um pedacinho. Tá difícil, não estou entendendo.
pedimos força para o Espírito Santo de Deus e continuamos. Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu vou continuar lendo. Com o tempo, isso passa a ser um hábito. E o Espírito Santo não deixa a pessoa sozinha. Ele começa a revelar para a pessoa. E aí o que acontece? Acontece que a nossa mente abre e nós passamos a gostar de ler a palavra de Deus, de orar, de viver junto com Deus. E o mais difícil é que nós não temos posição de obediência. Nós aprendemos nas escolas a ser rebelde, a ter direitos. Nós temos pouco dever. Direito nós temos um monte. E aí, nós fomos acostumados a se rebelar contra tudo e contra todos. Fomos treinados a protestar. É bonito Brasília, né? Cheios de protestos. Nós acostumamos a conseguir o que nós queremos no grito. Nós queremos alguma coisa, a gente pede 2 vezes. A pessoa não oferece, a gente dá uns gritos. A gente dá uns pulos. Isso acontece muito no serviço público. A pessoa desespera e começa a gritar. E aí ele consegue o que quer. Aí a pessoa se converte, vem para a igreja. E acha que na presença de Deus, se ela der uns gritos também, ela vai conseguir. No reino de Deus não. No reino de Deus é diferente. E é por isso que o nosso corpo e a nossa mente sofrem. É por isso que quando Jesus falou que quando você está no reino de Deus, alguém bate de um lado da sua face e você tem que oferecer o outro, muita gente desiste. Fala que Deus é esse, que Deus que quer me ofender, que Deus que quer me fazer sofrer. Isso é como se nós estivéssemos esmurrando nós mesmos de verdade. Porque nós ouvimos uma ofensa. Nós temos que respirar, calar, ir embora. E depois, a Bíblia ainda fala que nós temos que voltar e pedir perdão para o irmão que nos ofendeu. Isso para nossa mente treinada a protestar por tudo. Isso é uma ofensa muito grande. Porém, a adoração a Deus é igual ao exercício físico. É treinamento. Primeiro dia que você vai na academia, você sai de lá quebrado, arrebentado. Fala, não vou voltar mais. Aí você vai no segundo, no terceiro, no quarto dia. Sua mente já recebe uma carga de hormônio que você quer ir no quinto dia. Palavra de Deus, por isso que Paulo falou. O contexto dessa história, desse versículo que nós lemos, Paulo estava olhando para as pessoas fazendo exercício físico. Por isso que ele falou que é treinamento. Por isso que ele falou que nós temos que treinar. Ele comparou aquele exercício com a palavra de Deus. Hoje eu não sei orar e eu continuo orando. Hoje eu não gosto de ler, mas eu continuo lendo. Eu não gosto de jejuar, mas eu jejuo. Eu não gosto de obedecer a ninguém, mas eu estou na casa de Deus. Eu aprendo a obedecer. Eu não gosto de pedir perdão, mas eu peço. Mesmo que naquele momento eu fique toda horrorizada, eu tenho que treinar e chegar. Meu irmão, você me ofendeu. Quando for a 10ª vez que a gente fizer isso, a gente já vai treinar. E aí vem aquela mesma descarga de amor. Vem aquela descarga de poder de Deus. Que a cada perdão que a gente oferece, o Espírito Santo entra dentro de nós e muda toda a nossa vida. O amor por Deus é assim. No início, nós começamos sem entusiasmo. Oração, louvor, jejum, leitura diária da Bíblia. Nós temos que nos esforçar para ter esses hábitos. Mas hábito é coisa aprendida. Ninguém nasce com um hábito. Um hábito é porque você faz um dia, 2 dias, 10 dias, 20 dias como um hábito. Então, se nós orarmos, se nós louvarmos, se nós jejuarmos, se nós lermos a palavra de Deus todos os dias, se torna um hábito. Depois, quando nós percebemos a mudança que esse hábito causa na nossa vida, acabou. Nós começamos a conseguir renunciar nossos próprios desejos e passamos a ter uma vida de oração,
uma vida de leitura da palavra de Deus. Nosso espírito se une ao Espírito Santo de Deus e nós só queremos adorá-lo em todas as formas possíveis. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo